Olá pessoal, vamos continuar aí a nossa série, né, de resolução das atividades da competência 3, que é Excel, ou Anilhas Google. E a segunda atividade, então, é gerenciamento de estoque. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Então, criar uma anilha para controlar o estoque de produtos, calcular o valor total de estoque, o lucro estimado. A planilha deve estar bem organizada, formatada e conter fórmulas bem básicas. Use o estoque de uma empresa ou área relacionada com seu curso. Não fique preso ao exemplo meu. Né? Então, eu estarei fazendo junto com vocês, né? Obviamente, para quem não tem muito conhecimento, né, não tem muita experiência ainda, é lógico que vai tentar seguir o que eu estou fazendo. Mas seria interessante você estar, né, sempre criando, né, ou usando a sua ideia, tá bom? Então, como a gente já falou em outras aulas, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na estrutura da tabela, né? O que a gente vai ter na tabela, ok? Que colunas que eu vou usar e que linhas que eu vou usar. Então, esse é o primeiro, né, a primeira ideia aí que a gente tem, tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, uma sugestão minha, é um controle de estoque, né? Então, vou ter que ter uma coluna falando sobre o nome do produto, quantidade de estoque, preço de custo, preço de venda, valor total em estoque, lucro estimado e, de repente, outras colunas que você julgar importante para a gente calcular, tá? Não fique preso a somente estas colunas e nem somente a esses nomes, né? Pode fazer alterações aí, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa tabela, né, com essas colunas, ok? Então vamos lá, vou fazer em cima aqui do Google Planilhas, né, e aí é óbvio que você pode até estar usando aquele Excel online, né, mas eu recomendo aqui o Google Planilha mesmo. Então, aqui o nome do produto, quantidade que tem em estoque, o preço de custo, o preço de venda, o valor em estoque, valor total em estoque, e o lucro estimado. Obviamente, essas colunas, né, estou seguindo o meu, mas é aquilo que eu falei, né? Sempre pense no seu aí. E você parte com o que ele está pedindo, né? Então, ou seja, olha aqui na parte da tarefa ou nos objetivos, né? E vê se aquelas colunas é isso que ele está pedindo. Né? Obviamente, você pode acrescentar novas colunas, né? Ou novas linhas, porque às vezes a tarefa, o objetivo que o chefe pediu não é exatamente aquele ali. Né? Às vezes a gente pode, ele é um pouco mais simplificado na hora de falar, mas na hora de escrever a gente pensa bem mais. Isso é normal, tá? O chefe às vezes ele pede alguma coisa na cabeça dele, mas ele não entra em detalhes, ele deixa esse detalhe para você resolver. Bom? Sobre a inserção dos dados, né? Então eu vou chutar os dados, tá? Fique à vontade aí, coloque os dados de acordo com o que você está fazendo, né? Para que empresa que você está fazendo e tal. Né, se for o caso, use nome, produto e valores reais, né? Então não coloca nome um, nome 2, produto um, produto 2, né? Coloca o valor certinho mesmo. Tudo é inventado, né? Não precisa ser nada assim 100% correto, né? Para não ficar muito pequeno, eu estou chutando aí umas 10 linhas, se quiser fazer um pouco maior, tudo bem. Eu não gostaria de menor, porque daí a tabela fica muito pequena, né? Aí eu coloquei aqui exemplos, né? Olha lá, vamos supor que seja
uma loja que vende material escolar, né? Então, caderno, 500 unidades, tal, tal, tal. Então, esses seriam os tais dados, né? Obviamente, não precisa estar vinculado a essas colunas, né? Não precisa ser esses nomes, esses valores. Pense na empresa que você conhece, né? E segue em cima para ela, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou interromper um pouco só para eu preencher e já já a gente volta, tá? Bom, vamos lá, continuando aí, né? Já eu preenchi, tá? Interrompi um pouquinho. Agora, é todo o valor chutado, né? Eu pedi 10, mas aí vocês completam, tá? Eu mantive as mesmas colunas, não pensei em nada mais. Isso é comum, tá? Às vezes a gente vai resolvendo, vai preenchendo e às vezes, nossa, esqueci de tal coluna, esqueci disso, né? Então dá para inserir coluna, inserir linha, excluir linha. É só clicar botão direito, né? E você tem as opções de inserir ou as opções de excluir, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui, né, até então não havia pensado, seria os totais, né? Porque eu consigo, né, achar o valor de estoque do caderno, o lucro estimado do caderno, mas seria interessante a quantidade de produtos total que eu tenho em estoque, né? O valor total em estoque, quer dizer, outros totais, né? Botei aqui, apesar de não estar tão claro lá nas tarefas, né? Se você voltar lá na página de tarefas, né? Talvez não esteja tão claro é isso que ele quer, mas a questão de estar bastante organizada, né? É interessante, né? Então, por isso que é comum às vezes a gente, né, dar uma repensada e de repente é, achar, né, outras colunas e tal. O que eu devo fazer agora? Eu devo fazer a formatação, né? Então, formatação é aquele caso onde você deixa a tabela mais bonita, mais fácil de ver, mais fácil de enxergar, né? Você destaca aquilo que é mais importante. Então, olhando aqui, né, eu vou começar então. Vou começar pelo título, né? Comentei que toda tabela deve ter um título. Às vezes é o nome da tabela, o que que a tabela é, controle de estoque. Às vezes o nome da empresa ou alguma outra coisa qualquer. Então você vem, né? Eu gosto de escrever o título, vou no botão de mesclar, tá? Então tem aquele botão ali de mesclar, tudo bem? Clico no botão de mesclar, olha lá, ele já deu uma mesclagem ali. Aí eu centralizo, aumento um pouquinho o tamanho da letra, deixo negrito, altero a cor. Obviamente cada um aí na sua ideia, tá? Eu gosto de trabalhar com borda, tem gente que não gosta, mas eu acho interessante, tá? A gente está sempre trabalhando com bordas. Tem gente que usa aquela técnica de cor sim e cor não, né? Ou cores intercaladas, né? Então fica à vontade. Tudo aqui é dinheiro. Ah, não. Opa, estava esquecendo. Ó, eu ia colocar dinheiro em quantidade. Não, quantidade não é dinheiro. Então agora eu vou, né, daqui para cá tudo é dinheiro. Então eu vou colocar contabilidade, né? Tem gente que às vezes prefere outro aspecto, né? Mas eu gosto de contabilidade. Clico nele. As duas colunas aqui são fórmulas, por isso que elas estão vazias. E a linha 11 aqui embaixo, que tem os totais, também são fórmulas, tá? Dá mais uma formatada aqui, vou centralizar, né? Esse cabeçalho, que é o nome da nossa coluna, né? Eu acho interessante, tá? Você dá uma destacada nele. O lance de letra, tamanho, cor, estilo, isso valoriza, né? Chama atenção para aquela, para aquele valor, para aquele item. Então é interessante você estar sempre chamando atenção, tá bom? Bom, agora vamos lá. O que é valor em estoque?
O valor que eu tenho em estoque vamos voltar lá nas instruções, né? Às vezes eu vou dar as fórmulas, né, para vocês, não assim a fórmula exata para você escrever lá dentro do Excel, mas eu vou escrever o que seria, né? Então, por exemplo, valor total em estoque, né? Valor total em estoque eu estou dizendo para você pegar a quantidade, tá? Pelo preço de custo. Então, no estoque eu tenho R$ 1 milhão. Então, como é que o cara chegou nessa ideia, né? Desse tal 1 milhão? Você, você vai pegar a coluna quantidade e vai multiplicar pelo preço de custo. Então, vamos lá. Igual a quem? A quantidade, ou você digita, né? É, ou você digita ou você clica, né? Eu de vez em quando eu digito, de vez em quando eu clico. A multiplicação dentro do Excel ou do Google é asterisco e preço de custo. Então, de novo, se você quiser digitar, né? Você digita ou apenas clicar. Então, na hora que eu dei Enter, né? A fórmula é essa. Na hora que eu dei Enter, ele ele achou, né, que seria 100 vezes 10, 1000. Às vezes o Google ou o próprio Excel, ele sugere alguma coisa para você, né? Ele quer completar para você. E no nosso caso, a gente não vai completar nada, ok? Sempre é bom você fazer na mão. Esse negócio de funcionar de maneira automática facilita, sim, agiliza, mas não é legal a gente estar trabalhando assim, tá? Porque às vezes ele erra. Então, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Então, é um risco que eu acho desnecessário. Bom, essa fórmula aqui, ela é igual para os outros produtos. A fórmula é a mesma, né? Multiplicação. Se a fórmula é a mesma, o que, que eu faço? Eu venho aqui, né, exatamente nesse pontinho azul, canto inferior direito, clico nele, vou descendo até o último produto e solto. Automaticamente ele completa para mim, né? Ele faz os ajustes necessários, ele copia a fórmula, faz os ajustes necessários e, é, e faz o cálculo, ok? Agora, o que é lucro estimado? Né? Então, olhando aqui, né, ele está falando que o lucro estimado você vai subtrair o preço de custo do preço de venda, né, e o resultado eu multiplico pela quantidade. Então, assim, é aquilo que eu falei. Às vezes eu escrevo isso lá nas instruções, às vezes não, tá? Quando a fórmula é básica, ou então eu vou deixar para você interpretar. É muito importante isso, tá? Então, lucro estimado igual. Primeira coisa é achar o preço, né? Então, é o preço da venda. Aí é matemática, tá, gente? Olha, preço da venda, que ali é D5, tiro o preço de custo e o resultado disso aí eu multiplico pela quantidade. Então, esse é o lucro estimado que a gente tem, ok? Aí, na hora que eu dou Enter, lá, ele tenta completar para mim, né? Se você apertar aqui no. Se você apertar aqui no verde, ele completa, ou então no xizinho ele rejeita. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra, tá, gente? Tanto o Google quanto o Excel. Vou deixar a critério seu, tá? Eu não gosto. Eu gosto eu ir lá, né? Clicar e arrastar. Nada de digitar um por um, hein? Nada de digitar um por um. E agora eu quero saber, por exemplo, quantos produtos eu tenho em estoque. Então, função soma, né? Soma, abro parênteses, e o que, que ele vai somar? A coluna B inteira, que começa em B5 e vai até B10. Fecha parênteses e dá Enter. Então, existe em estoque 1.655 produtos, tá? Uma coisa interessante aqui, né, eu saber em dinheiro, né, quanto que eu tenho em dinheiro em estoque. É interessante, às vezes eu vou fazer um seguro,
Então eu preciso saber, ó, meu estoque vale R$ 1 milhão, então eu vou fazer um seguro de R$ 1 milhão, porque se pegar fogo, roubar tal, o meu material está assegurado, né? Aqui também é soma, né? Então soma, abre parênteses, ou eu clico e arrasto, ou eu vou lá e digito, tá? Faz aí o que você quiser. Então aqui no meu exemplo, deu 10.550 o, o custo total em estoque. E o lucro? Se eu vender tudo, qual é o lucro que eu tenho com esse estoque? Nem é soma, né? Ou eu digito, ou eu venho aqui, do mesmo jeito que eu cliquei e arrastei para baixo, eu posso clicar e arrastar para o lado. Automaticamente ele vai copiar a fórmula, fazer os ajustes necessários e, é, e executar os cálculos, né? A soma de preço de custo não tem, né? Assim, se você quiser calcular a soma, né? Ah, eu gastei para comprar esse estoque, mas se você achar interessante, aí você pode clicar, ó, e arrastar, né? Então, ó, eu gastei R$ 61, né, de material, quer dizer, cada material tem esse custo. E se eu vender eles, né, cada material, a soma deles deu R$ 96. Então, assim, depende, né, da aplicação. Não, pensando bem aqui, eu acho que, né, não tem assim uma aplicação. Não, por enquanto eu não enxergo isso aí, tá? Mas obviamente fica à vontade aí, tá? Então essa é a tabela base, né? A tabela onde eu organizei todos os dados, né? Coloquei as informações, né? E agora, né? Eu fiz o cálculo, né? De valor de estoque e lucro estimado. Geralmente é normal, né, às vezes a pessoa destacar separado aqui embaixo ou do lado da tabela, aí você vê onde ficaria melhor algumas informações que ele julgar melhor, né? Como eu fiz aqui num exemplo, né? Tá? Então, olha lá, como eu fiz num exemplo, né? Tá vendo aqui, ó, o gasto semestral, né? Nesse exemplo eu achei importante, né? Eu, eu calcular o gasto semestral, né? Então, se você achar que aqui tem algum valor tão importante que merece estar separado para chamar atenção, fique à vontade. Tem que olhar as instruções, né? A instrução pediu isso, né? Faça isso e tal. É, né? Se não falou nada, eu deixo ao seu critério, tá? Não precisa seguir o meu, não, ok? Aí eu pedi para criar um gráfico de barras, né, mostrando o valor total em estoque para cada produto, né? Então, na verdade, um gráfico de barra onde eu estou comparando a quantidade de produtos em estoque. Muito simples, ó. Tá aqui os produtos. Para criar um gráfico é muito simples, ó. Você clica, você seleciona aquilo que você quer que apareça no gráfico. Então, eu falei lá, eu quero que apareça os produtos em relação à quantidade. Poderia ser outras colunas, sem problema algum. Ele pediu isso. Então, eu selecionei, cliquei, arrastei, vou lá em cima e vou na opção gráfico. Ao apertar isso, olha lá, automaticamente ele já cria para mim um gráfico, né? Eu tenho agora que ver se é isso mesmo que eu queria, né? Então, nesse gráfico eu posso fazer todo um processo de formatação, né? Aqui do lado direito, ó, tem os lances de configuração, tipo do gráfico, ele pediu colunas, mas poderia ser gráfico de barras, né? Poderia ser de repente um gráfico de pizza. Então, obviamente, ele pediu colunas, vou deixar colunas, e o próprio Google, né, ele achou um gráfico que ele acha que é o normal, né? Clicando na aba aqui de personalizar, eu consigo alterar vários parâmetros com o objetivo de deixar o gráfico mais bonito, né? O melhor formatado, né? Tá legal? Então tá aí. Montar um gráfico, eu não vou entrar muito detalhe em gráfico agora, eu vou deixar mais para frente, mas vocês estão vendo que é um negócio muito,
muito simples, né? Voltando lá, eu pedi, né, aqui como formatação básica, que você aplique, né, é, todos esses passos aqui, né? Eu, eu fiz isso aqui, tá? Eu não coloquei um por um, mas eu fiz. Então é interessante, né, você seguir essa formatação. Agora, tamanho, qual é a cor, não, aí cada um é cada um, tá? Aí eu botei um exemplo aqui né, de um outro esquema, acho que foi da atividade um outro esquema, mas eu deixo a seu critério, tá bom? Eu pedi aqui uma formatação 2, tá? Se houver tempo aí para vocês fazerem. A ideia da formatação 2 é a gente, você ter uma ideia de formatação melhor, né? O lado esquerdo a gente vê que ele trabalhou muito bem a cor, e o lado direito ele trabalhou cor e tamanho, né? Ele tem uma tabela base e ele tem aqui alguns parâmetros importantes onde ele deixou com tamanho maior, né? Na hora de entregar, é para entregar sempre o arquivo feito em Excel ou Google, no nosso caso Google, e a sua versão em PDF, tá? E eu pedi para colocar esse nome, né? Aqui até está escrito errado, não é atividade 1, seria atividade 2, né? Atividade 2, seu nome traço A. Então, assim, a versão 2 não há necessidade de você fazer, tá? Tem que ver com o professor lá durante a aula, se ele vai pedir ou não a atividade 2, a versão 2, mas a versão um sim, a versão um tem que ter pelo menos, tá bom? Para trocar o nome do arquivo, é só você clicar aqui em cima, né? A gente tem que acostumar, aí segue aquele padrão que está escrito lá, de atividade 2 traço seu nome, né? Aí você dá Enter, aí você dá Enter. Lógico que a gente poderia até pensar no novo nome, né? Mas a gente está seguindo o padrão dado aí nas instruções e gerar o PDF é arquivo baixar em PDF. Ele mostra o que ele vai imprimir ou o que ele vai gerar no PDF e você clica no botão exportar. Aí ele vai salvar, no meu caso, ele vai salvar na pasta downloads, depois eu mando os dois arquivos para a sala de aula. Ok, pessoal? Então vocês viram aí que é bem tranquilo. Qualquer dúvida na aula a gente tira. Falou!